Boa. Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro tão inusitado, esses encontros inusitados a partir de março deste ano, não é? Que, se num primeiro momento nos assustou a todos, creio que agora, até retomando um pouquinho dessa última mensagem que fizemos, acho que tem muita gratidão pelos desafios aceitos e muitos deles que nós conseguimos vencer, até conhecendo a nós mesmos. E então, nós queremos iniciar dando, sobretudo, graças a Deus por esse ano difícil, mas tão rico. Rico em emoções, rico em conhecimento e, sobretudo, muito rico para confirmar algo que nós já sabíamos. O Lar de Teresa é um coração único a pulsar na aspiração de cada um de nós de sermos aprendizes do Cristo. Nós já tínhamos essa noção pelo amor, pela dedicação da casa, mas creio que essa dificuldade veio fortalecer isso, esses vínculos, o nosso vínculo individual com o Lar de Teresa e, sobretudo, a coragem de cada um de nós de superarmos as nossas limitações, as nossas angústias, os nossos medos, porque todos esses sentimentos estiveram presentes em nós e ainda estão. Mas hoje já podemos ver que o Cristo no nosso coração é uma força viva que nos leva para frente, que nos faz avançar sempre. E por isso somos gratos a Deus, a Teresa e a cada um de todos que compõem esse nosso lar. Muito obrigada. Então, nós vamos continuar com o tema do mês, que é Natal, e hoje nós temos uma pessoa muito querida, muito querida, um dos pilares da nossa casa, um pilar cheio de flores, que é a nossa Elisa. Florzinha, seu alô para todo mundo, meu amor. Bem, falar de Pilar ou tudo que ela disse não corresponde, não. Isso é só pelos anos vividos, sabe? Pelos anos trabalhados, só isso. Obrigada, Fátima. Então, nós vamos para a nossa página, que é a página que se intitula Natal, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem de hoje é do Espírito Emmanuel e tem por título Natal. A epígrafe foi retirada do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, o versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus
para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam, relegados ao abandono no vale da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Então vamos à nossa prece, embalados que estamos por essas reflexões tão profundas desse benfeitor espiritual atento, desejoso de transmitir para nós a sua própria experiência e o seu próprio sentimento diante do Cristo. Senhor, e aqui nos encontramos, candidatos a aprendizes, Senhor, querendo excedentar a sede de amor e justiça que existe em cada um de nós, junto à tua presença. E lembrando a figura da manjedoura, a necessidade, Senhor, de nos diminuirmos para que tu cresças, tal qual João Batista o disse, ao ver-te aproximar-se. E tu estás próximo de nós nesses dias, em todos os dias, sempre que te buscamos. Por isso te pedimos que a simplicidade da manjedoura possa ecoar em nossas mentes e corações, para que possamos seguir-te o exemplo, a fim de coroarmos a nossa existência no aprendizado do amai-vos uns aos outros. Esse é o nosso clamor, Senhor, essa é a nossa aspiração. Graças a Deus. Então, damos a palavra à nossa querida Elisa. Inicialmente, nós já agradecemos. Agradecemos a essa possibilidade de um encontro fraterno, como estamos realizando neste momento. Um encontro fraternal que nos reúne quando todo mundo cristão lembra do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus que veio à Terra de dimensões que nós nem imaginamos. Dimensões não conhecidas ainda por nós.
E nós estamos procurando. E como disse a Fátima na prece, somos os aprendizes do Evangelho e que tentam se colocar num caminho que ele nos trouxe. Mas ainda preferimos, como em tantos natais, preferimos os acontecimentos externos. Preferimos as lâmpadas artificiais, os brilhos, tudo que nos traga relação com a visão material. E temos ainda a dificuldade de nos encontrarmos em sós, e de nos encontrarmos em inquietação, reflexão, ou quem sabe até nos encontrarmos num grupo afinizado, como nós estamos tentando neste momento, entrarmos num grupo afinizado, embora por uma comunicação virtual. Mas quem sabe que com esse tempo todo passado, nós já podemos dizer que vamos exercer uma comunicação mental entre nós, estabelecendo assim vínculos que nos aproximem neste momento. Mas falar de Natal, de Jesus, não é tarefa fácil. Começando pelos caminhos que se abrem à frente, as veredas, vamos dizer. E quantas veredas existem para serem escolhidas, para serem analisadas, nesta riqueza que todos nós temos em mãos. Numa ocasião, nós tivemos a curiosidade de procurar, numa ocasião, muitas perguntas foram feitas ao Chico por várias pessoas que se colocavam no movimento espírita. Perguntas e respostas, e que foram depois registradas aqui, neste livro, acho que não muito conhecido, Lições de Sabedoria. Uma pessoa do grupo perguntou então ao Chico o que ele poderia dizer sobre a natureza e evolução do Espírito do Cristo. Não foi uma pergunta fácil. E Chico, como sempre, se remete aos benfeitores e diz que os benfeitores na espiritualidade, e vamos ver aqui direitinho o que ele disse, esses benfeitores informam que o Espírito de Jesus Cristo lhes surgiu intensamente alto nos valores de elevação e de sublimação, e que precisaria de muito tempo para poder explicar essa natureza, essa evolução do Cristo. E diz assim, até que o consigam, sentem os amigos da vida maior, sentem perante o Cristo como quem se vê iluminado por uma luz forte demais para ser analisada por instrumentos precisos. Então, o que nos transmite o Chico? Da espiritualidade, aqueles benfeitores se dizem incapazes de falar sobre a evolução e a sublimidade de Jesus, tal a luminosidade. Que mecanismos eles tinham, não sabiam. O que diremos nós? Nós nem sabemos que mecanismos, que instrumentos poderiam ter. Nós, de vez em quando, de longe, em algumas ocasiões, nós percebemos essa iluminação do Cristo, sobretudo quando pedimos, quando estamos angustiados. Mas outros
que já vieram aqui na Terra, outros já viram, assim como que implementados neles a luz do Cristo. Tiveram uma outra consciência que nós ainda não temos. E se viram numa interação com o Cristo que nós gostaríamos já de ter. Um exemplo para conseguirmos entender um pouquinho o que determinados espíritos já conseguiram. Num livro que talvez poucos de nós lemos pela densidade, pela dificuldade da leitura, Memórias de um Suicida. Foi escrito, nós sabemos, pelo grande poeta, escritor português, Camilo Castelo Branco, e ele colocou um nome assim, Camilo Cândido Botelho. As iniciais são as mesmas, mas ali está, Camilo Castelo Branco trazendo por Ivone Pereira as suas impressões durante o tempo em que estava encarnado e depois, quando se suicida. Em certa parte do livro, a narrativa de Camilo que diz que ele, com tantos outros sofredores, em trevas, e ainda irritados, adversários do bem e da luz, não conformados e não entendendo porque estão ali, e adversários das leis do Pai, mas eles recebem a visita de abnegados espíritos que se dedicam a recolher, a ajudar aqueles que estão nas trevas. Eles, a princípio, resistem, não querem saber, mas lentamente vão se afeiçoando aqueles que o protegem e eles propõem: vamos estudar, vamos à nossa casa de estudo, vamos estudar juntos, vamos conhecer as leis do Pai e conhecer o que Jesus espera de nós. Aproximaram-se desta casa e dos grupos. E havia um grupo que dava as aulas, que falava do Evangelho. E surpresa, o coordenador, o mestre daquele grupo, era um adolescente, era um jovem. Aníbal de Silas. Assim ele se apresenta simplesmente para o grupo. Dentro das aulas, e em que ele orava e habituava aquelas criaturas infelizes a orar. Em um determinado tempo, ele conta das suas vidas anteriores. E não só da última encarnação, fala também aqueles que sofrem de uma última encarnação na Idade Média, mas, sobretudo, de outras vivências, de outras etapas, nessas grandes migrações de encarnação, à procura de uma melhora, de uma evolução. E ele diz, então, Aníbal, mostrando a imagem inesquecível do amoroso Rabi da Galileia, ele emotivamente diz: eu conheci Jesus de Nazaré. Foi naquele momento em que na Judéia, atravessando a Judéia em direção a Jerusalém, quando um bando de crianças queriam se aproximar e os adultos impediram, ele se aproximou do Cristo, porque ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino dos céus. E o jovem e o adolescente, acariciado por Jesus, imprimiu em si as feições eternas de um adolescente.
que foi acarinhado por Jesus. Aquela criança, aquele adolescente, compreendeu a grandeza de Jesus. E por isso ele estava falando de Jesus como uma criança que conhecera Jesus. Quem sabe ao fazer essa pequena narrativa, muitos de nós pensamos assim, e Saulo de Tarso, que também conheceu? Saulo, sabemos muito bem, perseguia, e no deserto, antes de Damasco, antes de entrar em Damasco, vê uma luz irradiante, mais forte do que o sol do deserto. E olha aquela luz e cai de joelhos no chão. Não consegue, não tem implementos para analisar aquela luz que lhe vem. Mas sabe que é alguém diferente, pois ele ouve dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entende pela suavidade da voz e pela entonação e se pergunta: mas é Jesus? Então, ele é mesmo o Messias prometido pelos profetas da antiguidade? Os profetas que tanto falaram dele no Novo Testamento, esse Novo Testamento a quem eu me dedico tanto a estudar, é ele que eu vejo à minha frente, entendendo, apenas diz: Senhor, que queres que eu faça? Uma pergunta que englobava a existência, a experiência de Saulo, as perseguições, os estudos, mas que englobava também uma pergunta sem reticências, sem condições. Que queres que eu faça? Ele entendera naquele momento, com os olhos do corpo enceguecidos, mas a mente que se turvava, que explodia em pensamentos, que explodia em tantas perguntas, porque aquele que ele perseguia era o exemplo mais perfeito de Deus até agora sobre a terra. Bem, muitos outros encarnados ou desencarnados, que as instituições religiosas chamam de santos. Muitos que nós conhecemos desencarnados também perceberam, quem sabe, restes da luminosidade de Jesus e compreenderam. Outros na espiritualidade entenderam melhor. Mas vieram aqui para a Terra aqueles que compreenderam, aqueles que sentiram e que, em nome de Jesus, trabalharam pelo bem. Só alguns pensamentos. Madre Teresa de Calcutá, da Alemanha para a Índia, Irmã Dulce no Brasil, Albert Schweitzer, da Alemanha para a África, Gandhi, da Índia para a África, Eurípides Barçanufo no Brasil. Quantos entenderam e vislumbraram Jesus? Antes dele, ainda vieram outros que prepararam este grande momento da sua vinda à Terra. Filósofos, muitos cientistas, religiosos, educadores, que sob a égide do grande pedagogo,
inspirados por este pedagogo, assim, se colocaram a transformar vidas. Apenas alguns pensamos que se destacaram. Comênios, do século XVI. Pensamos já em outro, Maria Montessori, já no século XX. Pestalozzi, no século XIX. Um mestre que na infância foi mestre de outro grande mestre, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Pestalozzi, que, seguindo Deixai Vir as Minhas Criancinhas, antes de ensinar a ler, amava as crianças. E amou, sobretudo, os órfãos da Revolução Helvética, na Suíça. Amparados pelo Deixai Vir a Mim, entenderam a luminosidade em seus corações. E nós agora, no nosso tempo, o que é que nós dizemos e falamos de Jesus para as nossas crianças? Para as crianças que, principalmente agora, passam as horas com instrumentos na mão, vendo imagens. Como é que nós podemos falar de alguém que viveu há tanto tempo atrás? Ele poderia viver agora? Ele está junto de nós agora? Como é esse Jesus? Como falar? É claro que os instrumentos são valiosos, e foram valiosos, quando bem orientados. E a evangelização no Lar de Teresa também não parou. A evangelização, com grande auxílio dos pais, continuaram com as suas reuniões, através dos smartphones, através dos tablets, através do notebook, como pudessem. Os evangelizadores tiveram ideias, criatividade, para poder trazer as crianças, principalmente agora, em novembro e dezembro, poder falar às crianças sobre Jesus. E as perguntas: será que Jesus brincava como criança? De que será que Jesus brincava? Ou será que ele só trabalhava na oficina, na carpintaria de José, do seu pai? Será que ele sempre falou sério, como falou depois? E será que, se a gente convidasse agora Jesus para brincar conosco, que você brincaria com Jesus hoje? Como é que você conversaria com ele? A proposta foi feita. Os papéis em casa e sugerido da melhor maneira: desenhe o Jesus que brinca com você, o seu brinquedo preferido, a sua maneira de brincar. E aí saíram coisas deliciosas. Uma menininha de 5 anos desenhou uma macieira. Embaixo da macieira estava ela oferecendo uma maçã para Jesus. Os dois comeram maçã. Outra ofereceu bambolê para que Jesus usasse. E a gente pensa: o que será que naquele tempo seria um bambolê? Outra colocou conversando simplesmente com Jesus debaixo de uma árvore. Outra, um pouquinho mais adiantada, desenha Jesus curando uma mulher. E depois, a mãe da criança e evangelizadora comentaram: quem sabe por intuição ela pensou na mulher hemorroíça que Jesus curou. Quando ela ouve falar assim, e quando sabe
que a mulher tocou no manto de Jesus, ela pergunta, mas ela puxou a roupa de Jesus. Que maneira de entender as passagens de Jesus, que maneira compreensível para o espírito que retorna. Mais alguns desenhos. Aqueles mais habituados à tecnologia convidaram Jesus para um jogo de videogame no seu computador. O outro, afeito a futebol, desenhou Jesus no gol. E ele, a criança, chutando para o gol. Só que Jesus defende a bola. Nós, os adultos lógicos, começaríamos logo a enquadrar tantas e tantas alegorias, tantas e tantas conclusões. Jesus segurou a bola. O que significa isso? Os pequenos rabiscaram. Para eles, no entanto, interrogados, os rabiscos significaram Jesus. Jesus aqui, Jesus ali, falando. Mas o importante, nós temos certeza que nunca mais essas crianças, embora passem por outras experiências, mas que nunca mais esquecerão de que um dia brincaram com Jesus, mesmo em fantasia, e que um dia entenderam, compreenderam Jesus. Voltando ao Chico, no programa de televisão, na antiga TV Bandeirante, porque isso foi em 1985, aquele programa que alguns devem ainda lembrar, da Hebe, da Nair Belo, a Hebe pergunta, pede ao Chico, Chico, faça uma nota sobre o Evangelho. Conta alguma passagem do nascimento de Jesus que toca em você. Aí o Chico, com aquela simplicidade de sempre, disse, uma das passagens que mais me impressionou foi do velho Simeão, no Templo de Jerusalém. De que ele lembrava? Ele lembrava quando Lucas, no Evangelho de Lucas, fala que era comum levar os meninos, 8 dias depois do nascimento, para o Templo de Jerusalém para ser apresentado, segundo as leis de Moisés. E Chico lembra, emocionado, que Simeão diz, agora, Senhor, podes me levar, porque eu tive a glória de ver os olhos de Jesus. Eu tive a glória de ver o Salvador do mundo. E Chico disse que gostava de imaginar esta cena de Simeão, com a criança Jesus, com os olhos iluminados, que ele gosta de imaginar para sentir a força, para sentir a grandiosidade de Jesus através de Simeão. Muitos, nós sabemos que através dos discípulos ouviram falar de Jesus, compreenderam algumas lições, mas não ouviram como um mestre que volta à Terra, que vem à Terra. No entanto, outros ouviram e não conseguiram acompanhá-lo. Lembramos de, por exemplo, Públio Lentulus, na Galileia. Públio Lentulus era um senador romano,
importante e que foi, em determinado momento, designado para a Palestina. Mas como ir para um lugar assim de gente inculta, de visões religiosas tão diferentes, de tanta gente arraigada ao templo? Muito difícil ir para esse meio. Mas ele aceita, porque estava também já descontente com a Roma em que vivia, com as intrigas nos palácios, as injustiças que ele via, e também pela saúde da filha, a filhinha Flávia. E vão. E se estabelecem na Galileia. Lá, a esposa Lívia conhece Jesus, através de uma querida servidora. Em dado momento, ela pede ao poderoso senador que procure Jesus, para que Jesus cure a filhinha, cuja pele se abria em feridas, em pústulas. E a filhinha também pede: papai, procura o Nazareno. Públio, constrangido, mas diante daqueles pedidos, coloca-se disfarçado e procura os lugares em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, onde diziam que ele costumeiramente estava com seus pobres discípulos, pescadores incultos. Procura, não encontra, cansado, senta-se perto de uma gruta e pensa: e se me vissem agora, um senador do império, procurando um homem que fala do reino dos céus, um reino dos céus que não fala dos nossos deuses cultuados em Roma, o que diriam de mim? E um pouco absorto e pensativo, preocupado, ele sente uma presença que se aproxima. Mas era uma presença luminosa. E tal autoridade se revestia aquela presença que ele cai de joelhos e se curva e ouve dizer: aqui estou, orgulhoso senador, não por ti, mas pelo coração amoroso de tua esposa e pelo sofrimento da tua filhinha. A ti compete agora a grande decisão. Ou aceitas e me vês e aceitas o meu convite de agora, ou aceitarás durante o tempo, quem sabe daqui a 2000 anos, e o orgulhoso romano do império dominador deixa para depois. Ainda de joelhos, derrotado, diante daquele que ele reconhece. Esse é o Jesus. Ele reconhece, mas deixa para depois. Naquele mesmo tempo, existência, tão desiludido da Roma autoritária, ele vai para Pompeia e morre sob as lavas do Vesúvio. Experiências terrestres vêm e vêm, renasce como escravo, como religioso, morre nos circos como cristão. Nos circos em que ele via lá das tribunas morrerem os cristãos dos primeiros tempos. Mas dentro desta passagem surge agora a iluminação, a sabedoria de Emmanuel.
com o tempo. Mas também muitos daqueles que seguiram Jesus não conseguiram compreender a grandeza daquele mestre. Sim, ele curava, mas eram tão pobres, precisavam dessa cura, mas não conseguiram perceber. Assim como outros que o viram também não conseguiram. E ele continuava falando, e continuava ensinando. E essas palavras repercutiram no tempo, como naquele tempo que Pestalozzi amava as crianças, repercutiram em outros educadores durante o tempo, e que não conheceram como Públio e os discípulos, não conheceram Jesus na presença. E essas palavras desses educadores ecoaram até hoje em outros homens, em outras mulheres. E que, por exemplo, através de Tagore, que foi um romancista, que foi um musicista, que foi um poeta, que nasceu em Calcutá, na Índia, desencarnou em 1941, da espiritualidade. Ele reflete essa luz que estava no coração dos educadores. E quando ele diz ainda, falando de educação e de criança, que nós ensinemos as crianças a admirar as estrelas antes que elas aprendam a contá-las. Que elas observem os insetos que se movem antes de dissecá-los. Tivemos, durante todo o tempo, lições grandiosas que nos aproximaram de Jesus através de tantas vozes. Das vozes dos discípulos, das vozes de agora, que ainda não entendemos muito bem, quando Jesus dizia: deixai vir as minhas criancinhas, deixai. E dizia: aqueles que se assemelharem a elas. Como pensavam os discípulos? O que quer dizer? E quantos de nós ainda não entendemos? Um pouquinho. Assemelhai-vos. Vamos ter a flexibilidade da criança, que poderá, então, entender Jesus. E nessa viagem, em que, vindo da Galileia, descendo a Samaria, chegando à Judeia, chegando ao Vale do Jordão, ele encontra, então, tantos daqueles que procuravam conhecê-lo neste tempo, indo a Jerusalém. Ele procura preparar os discípulos para a partida. Junta as crianças, cura, ensina, mas prepara. E diz aqueles homens que pensavam: isso nunca irá acontecer. Ele vai vencer o sinédrio dos judeus, ele vai vencer as leis romanas, com certeza. Ele não vai nos deixar. E ele continua avisando, e continua falando, e continua acalentando aqueles pobres homens que não querem acreditar que ele não estaria com eles. E João, no capítulo 16, registra de uma maneira que percorre os tempos. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. São palavras
que sabemos que alentaram os discípulos de todos os tempos, daquele tempo, o tempo de agora. No mundo tereis aflições, mas tende um ânimo. Da manjedoura até a cruz, a lição do mestre continuou a mesma. Simplicidade no nascimento, amor irrestrito durante todo o tempo da sua vida na Terra. E as palavras que ecoam e que agora fazem tanto sentido para nós. Tende bom ânimo. Que nós tenhamos bom ânimo e que conservamos este bom ânimo nos tempos de aflição de agora. E que seja este bom ânimo que possamos transmitir ao comemorarmos em nossos lares o verdadeiro Natal, sem brilho, mas com o coração iluminado, com aqueles poucos que nos cercam. Tende bom ânimo, disse Jesus. E que o Natal seja do Mestre. E por isso nós desejamos Feliz Natal de Jesus com todos nós. Natal de Jesus. Essa a nossa busca. E um Natal que se renove a cada dia com esses ensinamentos de simplicidade, de volta à criança que existe dentro de nós. Creio que Elisa nos lançou um desafio, buscarmos a simplicidade, a curiosidade da criança que existe ainda dentro de cada um de nós, para encontrarmos com o Mestre. Antes da nossa prece, o nosso agradecimento a essa florzinha tão linda, perfumada e querida, e alguns lembretes. O mais importante, creio, é a respeito do nosso recesso, que começa agora no dia 20 de dezembro, como todo ano fazemos, não é? Temos uma pausa para os preparativos, não é? Da família, essas coisas. E então voltaremos no dia 4 de janeiro. E nesse período, quem desejar poderá ter acesso a todas as palestras que foram gravadas, creio que a partir de julho ou junho, elas vão estar na nossa página do YouTube. E para quem quiser também, eu indico visitar o nosso site para conhecer um pouco mais das atividades desenvolvidas pelo Lar de Teresa, e não apenas as palestras, as reuniões, os estudos. Lá no nosso site existe um ícone, um botãozinho em que está escrito doutrinária, e ali vocês vão poder ter acesso às palestras, aos encontros. Então é isso, e vamos nos preparar então para a nossa prece final, agradecendo a Elisa por esses momentos de reflexão, e esse desafio lançado, fazer com que a nossa criança encontre Jesus. Senhor, a tua luz, a luz do teu amor, que jorra constantemente sobre toda a terra, sobre toda forma de vida deste planeta, possa aguçar os nossos sentidos. E então, Senhor, despertos por esses sentidos, possamos encontrar contigo.
possamos conversar contigo, possamos te sentir, Senhor, e desfrutar do bem-estar, da suavidade, da grandeza da tua presença. Obrigada por todos esses momentos compartilhados durante este ano. Obrigada pela tua presença viva no lar de Teresa, em cada um de nós. Graças a Deus. Obrigada a todos. Já desejamos um Feliz Natal de Jesus.